Então, pessoal, vamos continuar aqui o nosso bate-papo a respeito das anemias, agora já adentrando, nas etiologias da anemia, nas doenças que causam anemia. E eu não poderia iniciar essa discussão, por outra causa, por outra doença que não fosse, pessoal, a anemia ferropriva, Vocês devem lembrar que lá na primeira aula eu falei para vocês que 8 bilhões de pessoas vivem conosco no mundo. E destes, 2 bilhões têm anemia. O que isso significa? Que 1/4 da população mundial tem anemia, Se a gente for trazer isso para a nossa realidade de países subdesenvolvidos, provavelmente essa proporção é ainda maior. Por quê? Porque 50% dos casos de anemia são causados por anemia ferropriva. As anemias carenciais, que de uma maneira geral são bem mais comuns no nosso meio, fazem com que no nosso meio a gente tenha muito mais pacientes com anemia do que em outros países, por exemplo, os países desenvolvidos. Então, pessoal, mais uma vez eu estou demonstrando aqui para vocês a importância da gente estudar as anemias de uma maneira geral, aqui especificamente a anemia ferropriva. E não é de agora, pessoal, que se fala sobre carência de ferro, que se fala sobre anemia ferropriva. Lá no século XVI, não os médicos, pintores, escritores, traumaturgos, o pessoal lá das artes, eles se preocupavam bastante com o perfil com as manifestações clínicas de um perfil clássico de pacientes. O que é que chamava a atenção deles? Naquela época, era muito comum mulheres jovens, que ainda não tinham casado, serem mulheres apáticas, que não saíam de casa por conta dessa apatia, que eram irritadas, ou seja, tinham uma certa irritabilidade. Isso até levou-se a se pensar naquela época que essa doença era uma doença psiquiátrica, neurológica. Então isso chamava muita atenção dos pintores, dos escritores, do pessoal das artes naquela época, porque eram mulheres que ainda não tinham casado, que tinham distúrbios da menstruação, que sangravam demais, que eram apáticas e eram irritadas, E aí naquela época diziam que eram os nomes meio estranhos, era a febre do amor, era a doença das virgens, Alguns quadros foram pintados, naquela época, baseado nesse perfil aí epidemiológico que eu falei para vocês. E aí é claro, pessoal, que a ciência foi evoluindo, os médicos passaram a se preocupar com esse perfil de pacientes, e se chegou ao longo do tempo, ao diagnóstico de anemia ferropriva, A carência de ferro é que justificava toda aquela sintomatologia e aquela epidemiologia que eu falei há pouco. Mulheres jovens que têm distúrbios da menstruação, portanto perdem ferro, e pela carência de ferro são irritadas, Pela anemia são apáticas. Então aquele conjunto de sinais e sintomas que lá atrás ganhavam nomes bem distintos, hoje a gente sabe que aquelas pacientes elas tinham anemia ferropriva. Essa fotozinha aqui, pessoal, eu julgo que é talvez um dos slides mais importantes dessa aula. Porque se a gente entender essa figura e a próxima, vocês vão entender muita coisa sobre as anemias, Principalmente o perfil laboratorial das anemias. E alguns dados, inclusive, clínicos e epidemiológicos, Se não, vejamos, vocês devem estar vendo aí, que existe uma moléculazinha aqui chamada o ferro M. Este ferro M, pessoal, é o ferro ligado ao grupo M. E este grupo M, ele é exclusivo, teoricamente, dos animais, Então, o ferro de origem animal, que é o ferro ligado ao M, ele tem um mecanismo específico de absorção pela mucosa intestinal. Existe um receptor na membrana dos enterócitos, que se liga ao grupo M. E isso faz com que se internalize o ferro ligado ao M. Qual a importância disso? A biodisponibilidade do ferro ligado ao M, ou seja, o ferro de origem animal, é em torno de 30% a 40% do que a gente ingere. Ou seja, é uma biodisponibilidade bacana.
Diferente, pessoal, do ferro não M, o ferro que não está ligado ao M, que é o ferro de origem vegetal. A biodisponibilidade do ferro de origem vegetal é em torno de, no máximo, 10%. Então, só em entender isso, vocês já podem entender um detalhe bem interessante das anemias ferroprivas, que, mais uma vez, anemia não é uma doença, é a manifestação de alguma doença. E eu vou ensinar para vocês que carência de ferro não é por si só uma doença, é a manifestação de alguma condição, que no caso pode ser um simples déficit alimentar. Aqueles pacientes que não têm acesso à proteína de origem animal, né, seja por uma escolha, são vegetarianos, ou seja porque não pode, porque não tem condições financeiras, já que a proteína de origem animal é cara, eles podem ter carência de ferro. Por quê? Porque o ferro não M, a biodisponibilidade é bem menor. Esse ferro que não está ligado ao M, ele vem na sua fase de 3+, né? Que é o ferro férrico. Para ele ser absorvido, ele precisa ser transformado no ferro ferroso através da ação da enzima ferrirredutase. E por que eu estou falando esses detalhes aqui enzimáticos para vocês? Porque isso tem repercussão clínica, senão eu não estaria falando. Por exemplo, uma das causas de anemia ferropriva é a diminuição da acidez do estômago. O uso, por exemplo, de inibidores de bomba de próton. Omeprazol, pantoprazol, esomeprazol, os óleos de uma maneira geral. Por que eles podem dar anemia ferropriva? Porque eles diminuem a acidez gástrica. E a acidez gástrica é importante para a ação da ferrirredutase. Então é por isso que os pacientes que têm uma diminuição, que têm uma diminuição da acidez gástrica, eles podem ter carência de ferro, porque diminui a absorção do ferro não M. E aí esse ferro, no estado férrico que foi transformado para o ferroso, ele tem um receptor, né, lá na membrana do enterócito, que é esse receptor aqui, o DMT1, né, que é o transportador de metal divalente, que se liga ao ferro 2+, e esse ferro 2+ é absorvido. Seja o ferro M, seja o ferro não M, na hora que ele adentra dentro do enterócito, né, da célula da parede, da mucosa intestinal, tem alguns caminhos para esse ferro. Esse ferro ele pode ser utilizado no metabolismo do enterócito, né, que é a menor quantidade, a menor proporção do ferro que é absorvido. Este ferro ele pode ser armazenado. E a proteína que armazena o ferro intracelular é a ferritina. É exatamente a ferritina, ou seja, qual é a proteína, qual é o marcador biológico que me fala sobre os estoques de ferro? É a ferritina, certo? Ou seja, este ferro que foi absorvido pelo enterócito, ele pode ser utilizado pelo enterócito, ele pode ser armazenado na forma de ferritina, mas ele pode ser absorvido para a corrente sanguínea. Em um lado da membrana, ele absorveu do lumen intestinal, e do outro lado ele vai disponibilizar para a corrente sanguínea. Só que para disponibilizar para a corrente sanguínea, o ferro precisa sair de dentro da célula, sair de dentro do enterócito. E para que isso aconteça, os canais de ferroportina precisam estar abertos. E quem é que regula esses canais de ferroportina? É um hormônio chamado epsidina. Em estados, né, onde há uma carência de ferro, em algumas circunstâncias, anemia de uma maneira geral, a epsidina vai lá para baixo. E quando a epsidina está baixa, abre-se os canais de ferroportina. E ao abrir os canais de ferroportina, aquele ferro consegue ser absorvido para a circulação sanguínea. E o contrário também é verdadeiro. Existem condições que aumentam os níveis de epsidina, que é o exemplo clássico das anemias de doença crônica, onde um dos principais mecanismos da anemia é o quê? É o aumento induzido pelas citocinas inflamatórias dos níveis de epsidina. Quando eu tenho altos níveis de epsidina, eu fecho os canais de ferroportina e o ferro que está dentro da célula não consegue sair de dentro da célula, não consegue cair na corrente sanguínea e ser biodisponibilizado. Então, com isso aqui, a gente entende que a epsidina tem um papel importantíssimo na biopatologia, na fisiopatologia da anemia ferropriva e de outras anemias também, como por exemplo da anemia de doença crônica, que nós vamos falar mais na frente. E esse ferro, pessoal, que já foi absorvido, que caiu na corrente sanguínea,
ele não pode circular livre, porque o ferro livre ele vai provocar as reações de oxidação, ou seja, vai ser tóxico. Ele precisa circular na corrente sanguínea através da ligação com uma outra proteína que é a transferrina, que é a proteína que carrega o ferro através da corrente sanguínea. Então eu falei aqui alguns nomes estranhos para vocês, né? Difíceis às vezes de compreender, mas que esse entendimento é importantíssimo para que vocês compreendam vários detalhes das anemias ferroprivas. Então eu falei para vocês do ferro M, né, que é o ferro ligado às proteínas animais, falei do ferro não M, que é o ferro de origem vegetal, falei da ferritina, que é a proteína que armazena o ferro, falei da ferroportina, que é o canal que precisa estar aberto para o ferro sair de dentro da célula, falei da epsidina, que é o hormônio que controla a ferroportina, se esse canal vai estar aberto ou se ele vai estar fechado, e falei da transferrina, que é a proteína que carrega o ferro pelo organismo. Essas substâncias, pessoal, elas vão ser bem importantes no nosso entendimento da anemia ferropriva. Depois que o ferro ganha a circulação sanguínea, que ele está ligado à transferrina, ele vai para os locais onde ele vai ser utilizado. Classicamente, né, para a medula óssea, para a produção das células do sangue, mas também para vários outros locais, né? Como, por exemplo, os músculos, tanto a musculatura esquelética como a musculatura cardíaca. O fígado é um órgão que armazena grandes quantidades de ferro também, certo? Os próprios macrófagos, que são as células armazenadoras do ferro, que tem grande quantidade de ferritina nessas células, né? As células aí do sistema retículo endotelial. Então, depois que o ferro está na corrente sanguínea, ligado à transferrina, ele vai ser distribuído de uma maneira que não é uniforme, né, para todos esses órgãos e sistemas. Adentrando aqui na parte clínica da anemia ferropriva, como eu falei para vocês, existem aqueles sinais, aqueles sintomas que são comuns a toda e qualquer causa de anemia, né? E esses sinais, esses sintomas são quais? Astenia, adinamia, indisposição, cefaleia, palpitações e, ao exame clínico, a palidez cutânea mucosa. Esses são sinais e sintomas inespecíficos, comuns a toda e qualquer causa de anemia. Mas existem aqueles sinais e aqueles sintomas que, quando presentes, nos fazem pensar fortemente na possibilidade de anemia ferropriva, e é sobre esses sinais e esses sintomas que nós vamos conversar agora. Por exemplo, pessoal, o ferro, além da importância para a produção das células do sangue, das hemácias, ele também é importante para a produção do colágeno e para a ação do colágeno. Ou seja, os tecidos que têm grande quantidade de colágeno, eles podem sofrer por conta da carência de ferro. E aí vão surgir alguns sinais, alguns sintomas. Por exemplo, queda de cabelo, né? Vocês, mulheres, jovens, é muito comum vocês se queixarem, meu cabelo está caindo. E muitas vezes esse cabelo está caindo por quê? Por conta da principal causa de queda de cabelo, por efluxo telógeno. O cabelo cresce, ele nasce, cresce, mas cai rapidamente. E qual é a principal causa disso? Carência de ferro. E por que é tão comum em vocês, mulheres jovens? Porque vocês, mulheres jovens, se não estiverem grávidas ou se não estiverem tomando anticoncepcional, todo mês vocês sangram. Portanto, perdem ferro. Então é muito comum mulheres ter carência de ferro. Então é muito comum essa queixa, né, de queda de cabelo. Outra queixa que é bem comum, unhas quebradiças. Por quê? Porque o colágeno é o principal componente aí das nossas unhas. Então essas alterações ungueais também são bem clássicas da anemia ferropriva. E o extremo maior disso é a famosa coiloníquia, que é as unhas em formato de colher. Visto isso em um paciente, pode ir atrás. É muito provável que ele tenha carência de ferro. Outro detalhe que às vezes ajuda muito, eu já dei diagnósticos de anemia ferropriva ou simplesmente de ferropenia, em uma fase que ainda não tinha anemia, só por conta desse achado aqui, que são as escleras azuladas. Eu desconheço, pessoal, qualquer outra causa de escleras azuladas, que não seja anemia ferropriva e a famosa síndrome dos ossos de vidro, né? Osteogênese imperfeita. Então, se não for uma criancinha com histórico de ter múltiplas fraturas,
Se tiver as escleras azuladas, até que se prove o contrário, tem carência de ferro. Isso é um dado que clinicamente pode nos ajudar bastante, com certeza. É muito comum também pacientes que têm carência de ferro ter algumas alterações nas mucosas, né? Como por exemplo aquelas clássicas feridinhas no cantinho da boca, que a gente chama tecnicamente de quelite angular. É muito comum também pacientes que têm carência de ferro, eles se queixarem de disfagia, uma disfagia baixa, né? Uma disfagia de condução, onde o problema está lá no esôfago. Geralmente o paciente se queixa de quê? Ah, doutor, eu consigo engolir, mas depois que eu engulo a comida não desce. A famosa disfagia de condução. Isso pode ser causado pela formação de membranas na mucosa esofágica, que diminuem o tamanho do lúmen do esôfago. E aí, por conta disso, o alimento impacta e dá disfagia. Essa é a famosa síndrome de Plummer-Vinson, né? Que é a associação de anemia com ferropenia, ou seja, uma anemia ferropriva, e disfagia causada pela formação de membranas esofágicas. Então, o paciente com sintomas de anemia e que, além disso, tenha disfagia, a gente tem que pensar obrigatoriamente que isso pode ser uma anemia ferropriva. Além disso, pessoal, o ferro é extremamente importante para a função dos músculos, né? Principalmente na questão da produção de energia na musculatura. Então é por isso que é muito comum pacientes que têm carência de ferro, eles terem uma fadiga desproporcional ao grau de anemia. É aquela pessoa, principalmente aquela mulher, que tem uma hemoglobina em torno de 10 e que está extremamente fadigada. Que teoricamente essa fadiga tão importante não se justifica por uma anemia leve. Mas se essa anemia for causada por carência de ferro, essa fadiga pode ser muito importante. Por quê? Porque o ferro é muito importante para o metabolismo, para a produção de energia pela musculatura. Inclusive da musculatura cardíaca, né? Então, uma das causas de descompensação da insuficiência cardíaca, aquele paciente com edema de membros inferiores, com dispneia paroxística noturna, com dispneia progressiva aos esforços, com ortopneia, uma das causas de uma insuficiência cardíaca descompensada é carência de ferro. É por isso que tem se preconizado bastante repor ferro, inclusive pela via endovenosa, em pacientes que têm insuficiência cardíaca. O ferro, pessoal, ele também é muito importante para o bom funcionamento do sistema nervoso central, né? Dentre outras coisas também por conta que ele é importante para o metabolismo energético, ele está presente lá nas mitocôndrias também. Isso tem repercussão lá no sistema nervoso central. Então, pacientes que têm carência de ferro, é muito comum terem um quadro de irritabilidade. Então, não se irritem, né, com os pacientes que têm essa irritabilidade, porque pode ser apenas por conta da carência de ferro. É muito comum também os pacientes que têm ferropenia terem dificuldade de concentração. Lembra lá da Mariana, daquele caso clínico que eu falei lá na primeira aula, que era uma jovem estudante, aliás, uma jovem advogada que estava estudando para os concursos, né? Ela se queixava que tinha dificuldade de concentração. E por que ela tinha essa dificuldade de concentração? Porque ela tinha anemia ferropriva. É muito comum também esse sintoma meio bizarro, que é a perversão do apetite, né? É de certa forma comum, talvez alguns de vocês já tenham sido mães, né? As mulheres no período gestacional se queixarem não, né? Relatarem que estão com os desejos estranhos. Às vezes é uns desejos coerentes, mas às vezes é umas coisas meio bizarras. Ah, eu quero mastigar gelo. Ah, eu quero comer macarrão cru. Eu quero comer terra. Eu quero mastigar sabão. Já ouvi isso também. Ou seja, é o que a gente chama de perversão do apetite. Por que isso é comum nas gestantes? Porque as gestantes costumam ter carência de ferro. É uma coisa que a gente chama também de pica, né? Que é o sinônimo de perversão do apetite. E é muito comum também, pessoal, os pacientes que têm ferropenia, de uma maneira geral, terem o que a gente chama de síndrome das pernas inquietas, né? Então, às vezes, aquele paciente que a gente está atendendo e que você nota ali, né? Tem sintomas de anemia, tem aquelas pernas que não param de mexer, eventualmente isso pode ser a dica para o diagnóstico, né? É comum os pacientes com ferropenia terem a famosa síndrome das pernas inquietas, ao ponto que, se a gente faz a reposição, os pacientes melhoram desses sintomas.
Então esses, pessoal, são aqueles sinais, aqueles sintomas, né, que nos fazem pensarmos especificamente na anemia ferropriva, né? Diferente daqueles sinais, daqueles sintomas gerais que são comuns às causas, todas as causas de anemia de uma maneira geral. Dito isso, pessoal, tendo entendido, né, a questão epidemiológica da anemia ferropriva, tendo entendido a fisiopatologia da anemia ferropriva, tendo entendido as manifestações clínicas, ou seja, já somos capazes de suspeitar que um paciente tem anemia e que a causa dessa anemia seja carência de ferro, a gente precisa comprovar isso, a gente precisa determinar isso do ponto de vista laboratorial. Daí a importância de eu ter gastado alguns minutos dessa apresentação explicando para vocês aquela questão da fisiopatologia, da biopatologia, da absorção, do ciclo do ferro no nosso organismo, porque isso vai facilitar bastante o entendimento das alterações laboratoriais. Claro, pessoal, nós estamos falando aqui de anemia, né? Então, um paciente que tenha ferropenia, é de se esperar que ele tenha anemia. Isso a gente vai comprovar através de um simples hemograma e nós vamos além disso, né? A gente vai analisar também os índices eritrocitários, né? Que classicamente a anemia ferropriva ela é uma anemia microcítica e hipocrômica, apesar de que nas fases iniciais da carência de ferro esta anemia pode ser normocítica e normocrômica, mas classicamente a anemia ferropriva é microcítica e hipocrômica. A partir, pessoal, do momento em que há um balanço negativo de ferro no organismo, ou seja, está entrando menos do que está saindo mais do que está entrando, os estoques de ferro eles vão ser consumidos. E chega um ponto que esses estoques são exauridos, né? E é exatamente por isso que na cinética do ferro, que são esses outros exames aqui, o primeiro exame que altera é qual? É a ferritina, porque é exatamente o exame que nos mostra os estoques de ferro. Para eu ter uma carência de ferro, ao ponto de não conseguir ofertar o ferro para a medula produzir as hemácias, né? Os estoques têm que estar exauridos, então a ferritina vai estar baixa. Na hora que exaurirmos os estoques de ferro, aí o ferro vai cair no sangue. E ele cai no sangue, a gente expressa isso de que forma laboratorialmente? Através da queda do ferro sérico e através da queda da saturação da transferrina. Certo? Então, classicamente, a anemia ferropriva ela tende a ser microcítica e hipocrômica, e a cinética do ferro demonstra o quê? A ferritina baixa, o índice de saturação da transferrina baixo e o ferro sérico baixo. Quem é que sobe? Quem sobe é a capacidade total de ligação do ferro. O que acontece, pessoal? O fígado, quando ele percebe que há um balanço negativo de ferro no nosso organismo, para tentar compensar que tem uma diminuição do ferro, o que é que ele faz? Ele aumenta a produção da proteína que transporta o ferro no nosso organismo, que é a transferrina. Então, quando temos um estado de ferropenia, o fígado aumenta a produção de transferrina e isso leva ao quê? Ao aumento da capacidade total de ligação do ferro, que nada mais é do que a quantidade de ferritina que tem circulante, de transferrina que tem circulante. A anemia ferropriva, pessoal, é uma anemia carencial. Lembra lá daquela aula que eu falei aonde poderia estar o problema das doenças que causam anemia? Aqui o problema está nos substratos, né? Se eu não tenho substrato para a medula produzir as hemácias, eu vou ter reticulócitos? Eu vou ter aumento dos reticulócitos? Não, porque se eu não consigo produzir as hemácias, os reticulócitos eu também não vou produzir. Então a anemia ferropriva, classicamente, ela tem reticulocitopenia, né? Ou seja, os reticulócitos estão baixos, por isso que a gente diz que é uma anemia hipoproliferativa. Então esses são os principais exames, né, que nos comprovam que há uma anemia ferropriva. A presença de anemia, com tendência a ser uma anemia microcítica e hipocrômica, com a queda dos reticulócitos, queda da ferritina, do ferro sérico e da saturação da transferrina e um aumento da capacidade total de ligação do ferro. Esses outros exames, pessoal, como mielograma, como eventualmente também
a proteína receptora da transferrina, como a protoporfirina livre eritrocitária, são exames que dificilmente, rarissimamente a gente precisa solicitar para comprovar que há uma anemia ferropriva. Eventualmente, em situações onde há dúvida, né, entre a anemia ferropriva e a anemia de doença crônica, a gente pode eventualmente pedir um mielograma, porque se no mielograma, com a coloração de Pels, eu comprovar que tem depósito de ferro nos macrófagos, então quer dizer que tem ferro no organismo. Então isso não é uma anemia ferropriva, seria uma anemia de doença crônica. Mas isso é raro a gente fazer, né? É muito mais comum a gente dar o diagnóstico de anemia ferropriva através da análise desses outros exames que eu falei há pouco. Eu falei já para vocês, pessoal, aquela famosa frase clássica e que eu avisei que eu ia falá-la várias vezes, que seria o quê? Anemia não é uma doença, é a manifestação clínica de alguma doença. Do mesmo jeito que ferropenia, anemia ferropriva, não é uma doença, é a manifestação clínica de alguma doença. Então, quando estivermos diante de um paciente com anemia ferropriva, não adianta simplesmente, está faltando ferro, vou repor ferro. Isso vocês não podem fazer. Por quê? Porque tão importante quanto repor o ferro é a gente dizer qual é a causa da anemia ferropriva e tratar esta causa, porque não adianta eu repor ferro se a causa não foi tratada. Tem três possibilidades, né? Toda e qualquer doença que cause carência de ferro, ela está em um desses três grupos. O primeiro grupo é o quê? É aquele paciente que não ingere adequadamente o ferro, né? Seja por opção, porque não come proteína animal, por exemplo, que é o ferro M, que tem uma biodisponibilidade maior, que é o exemplo clássico, né, das pessoas que são vegetarianas, que são veganas. Tem até uma diferença, né, entre vegetariano e vegano, que não é muito a minha praia. Mas, enfim, quem não ingere proteína animal, né, tem uma tendência a ter ferropenia. Por quê? Porque a biodisponibilidade do ferro de origem vegetal é muito baixa. Além disso, tem pessoas que até desejariam comer proteína de origem animal, mas não tem condições, né? Porque proteína animal é caro. Então, pessoas que que vivam, né, em condições socioeconômicas bem precárias, elas podem ter carência de ferro. Por quê? Porque não ingerem o ferro adequadamente. Então, esse é o primeiro grupo, que são aqueles pacientes que não têm uma ingestão adequada de ferro. Se o problema não for na ingestão adequada de ferro, pode estar onde? Na absorção do ferro. O indivíduo ele come o ferro adequadamente, né? Mas ele não consegue absorver adequadamente. E aí a importância de eu ter falado para vocês, né, a biopatologia, né, da absorção do ferro. O que é que pode acontecer, pessoal? O estômago, por exemplo, ele tem uma importância na absorção do ferro, porque a acidez gástrica, ela ativa uma enzima que participa da absorção do ferro, principalmente o ferro não M. Então, aqueles pacientes que têm cirurgias gástricas, que têm gastrectomia, como por exemplo um paciente com câncer de estômago, ou um paciente que está no contexto de uma cirurgia bariátrica, ele pode ter carência de ferro porque a mucosa gástrica tem um volume menor. Do mesmo jeito que, por exemplo, nas cirurgias bariátricas também é comum fazerem o quê? Uma derivação intestinal. Então, o alimento que cai ali no estômago, ele não passa pela região proximal do intestino, pelo duodeno, pelo jejum proximal, que é exatamente o local onde o ferro é absorvido. Então, pacientes que têm gastrectomia, seja qual for a causa dessa gastrectomia, ou pacientes que têm cirurgias bariátricas, é comum eles terem carência de ferro por um déficit na absorção. Às vezes eles comem bastante ferro, mas não absorvem. A gente vive, pessoal, em um ambiente, né, altamente prevalente das parasitoses intestinal, né? Então, os parasitas, os vermes intestinais, né, eles podem provocar o que a gente chama de atapetamento das vilosidades dos enterócitos, né? Isso diminui a superfície de absorção, consequentemente vai diminuir a absorção do ferro. E isso pode levar a carência de ferro. Não é à toa que todo e qualquer paciente com anemia ferropriva faz parte do tratamento a gente fazer
os antiparasitários. Porque pode até não ser a causa exclusiva da carência de ferro, mas pode estar contribuindo também. Além disso, existe uma outra doença, né? Neste caso uma doença autoimune relacionada ao glúten, né? A famosa doença celíaca, que como fisiopatologia da doença, há uma atrofia das vilosidades intestinais, justamente da mucosa do duodenal, da mucosa do jejum proximal, que é onde o ferro está sendo absorvido. Se eu tenho uma atrofia dessa mucosa, eu tenho uma diminuição da absorção de alguns elementos, como classicamente o ferro. Lembra lá da historinha da Mariana? Por que a Mariana tinha anemia ferropriva? Porque ela tinha doença celíaca, que é uma causa clássica de carência de ferro. Então o indivíduo ele pode ter ferropenia porque não come, seja por escolha, né, os vegetarianos, ou porque não tem condições, né, as pessoas com baixo nível socioeconômico. O indivíduo ele pode até comer, mas ele pode não absorver adequadamente, como os pacientes que submeteram a cirurgias, como os pacientes que têm parasitose intestinal e outras doenças, como por exemplo a doença celíaca. Mas, pessoal, o problema pode estar também na perda excessiva de ferro. Fisiologicamente, nós não temos nenhum mecanismo de perda de ferro no nosso organismo. Só existe uma maneira do ferro sair do nosso organismo, que é através de sangramentos. E aí, aqui estão algumas doenças que classicamente se manifestam com carência de ferro, com anemia ferropriva, né? É por isso que todo e qualquer paciente com anemia, que eu suspeite de anemia ferropriva, eu preciso perguntar se ele tem melena, se ele tem hematêmese, se ele tem hematoquesia, se ele tem enterorragia, ou eventualmente ele pode não ter nenhum desses sintomas, mas eu posso pedir um exame, que é a pesquisa de sangue oculto nas fezes, como por exemplo pelo método imunológico, que é mais moderno, é mais sensível, é mais específico, e eu conseguir identificar que meu paciente está perdendo ferro pelo trato gastrointestinal. Ou seja, qualquer sangramento a nível do trato gastrointestinal pode causar carência de ferro. E às vezes, pessoal, a gente dá um diagnóstico aqui de uma doença oculta. Eu já dei diagnóstico de um paciente com câncer de cólon, porque uma das coisas que me fez pensar, dentre outras coisas, nessa possibilidade, foi uma anemia ferropriva. Colonoscopia, câncer de cólon. Eu já dei o diagnóstico de um paciente que tinha malformações vasculares no intestino. Tinha telangiectasias, né? Tinha displasia, angiodisplasias intestinal. Por quê? Porque ela tinha anemia ferropriva. Eu fui investigar, não tinha, ela ingeria adequadamente, ela absorvia adequadamente, não tinha nenhuma doença desabsortiva, então eu defini que ela estava perdendo. E não estava perdendo pela menstruação, porque já era uma senhora e não menstruava. Ela não estava tendo sangramento transvaginal. Então, até que se prova o contrário, ela estava perdendo pelo intestino. Endoscopia normal, colonoscopia normal. Onde é que estava o problema? Intestino delgado. Né? Fizemos um estudo e comprovamos que, na verdade, o que é que ela tinha? Ela tinha malformações, né, vasculares a nível do intestino delgado que provocava sangramento. E essa era a causa da anemia dela. Então, às vezes, a gente dá um diagnóstico, né, de doenças, às vezes, ocultas, através desse raciocínio. E, claro, pessoal, classicamente a gente sabe que uma mulher que esteja no período fértil, ela menstrua, né, a não ser que esteja grávida ou que esteja tomando anticoncepcional. E o aumento da menstruação pode provocar carência de ferro. Além disso, o fluxo menstrual, ou o sangramento transvaginal, ele pode ter outra etiologia. Pode ser, por exemplo, um câncer de endométrio, pode ser um câncer de colo uterino, ou seja, o sangramento transvaginal, ele pode ser a causa da carência de ferro. Mais uma vez, pessoal, não adianta eu dizer que um paciente tem anemia. Anemia não é uma doença, é a manifestação clínica de alguma doença. Do mesmo jeito que eu estou tentando mostrar para vocês que ferropenia, anemia ferropriva, não é uma doença. É a manifestação clínica de alguma doença. Então, pelo amor de Deus, não vão simplesmente repor o ferro sem investigar qual é a causa da ferropenia. E aí, pessoal, eu vou lembrar para vocês a historinha da Mariana, né?
Não sei se vocês lembram, lá na primeira aula eu falei um pouco da história dessa jovem, em torno de 25 anos, advogada, estudando para concurso, que tinha os sintomas clássicos de anemia, que tinha alguns sinais sugestivos de carência de ferro, né, como a síndrome das pernas inquietas, a irritabilidade, a perversão do apetite, as escleras azuladas, né? Foi investigado, Mariana tinha anemia, de fato tinha anemia ferropriva, foi proposto um tratamento, fez reposição de ferro, fez antiparasitários, melhorou da anemia com a reposição de ferro, mas não melhorou dos sintomas gastrointestinais que ela tinha. Continuou com desconforto abdominal, continuou com alguns episódios de diarreia, apesar de ter aderido à dieta sem lactose. Anos depois, 10 anos depois, a Mariana aparece com o quê? A Mariana aparece com perda de peso, aparece com diarreia diária, persistente, aparece com febre e aparece com linfonodomegalias. Qual foi o diagnóstico naquela época da Mariana? Linfoma do trato gastrointestinal. E por que ela teve esse linfoma? Porque ela tinha doença celíaca, que se não tratada, uma das complicações é a evolução para linfoma do trato gastrointestinal, mais especificamente do intestino. E aí eu pergunto para vocês, será que a história de vida da Mariana não poderia ter sido mudada? Será que lá atrás, quando ela teve o diagnóstico de anemia, se um colega orientado tivesse, além de ter dado o diagnóstico de anemia, além de ter dito que era por carência de ferro, se tivesse investigado qual era a causa da carência de ferro, ela não poderia ter tido naquela época o diagnóstico de doença celíaca e ter proposto um tratamento que não é coisa de outro mundo, né? Um tratamento essencialmente de mudança da dieta, né? Tudo bem que é difícil, né? Mas ela teria acesso ao tratamento. E aí será que tratando a doença celíaca ela teria evoluído para um linfoma intestinal? Provavelmente não. Eis a importância da gente estudar as anemias, eis a importância da gente entender, mais uma vez, que a anemia não é uma doença. É a manifestação de alguma doença, do mesmo jeito que ferropenia, anemia ferropriva, não é uma doença. É a manifestação clínica de alguma doença. Dito tudo isso, pessoal, a gente vai para a parte que é mais fácil, né? Teoricamente, identificado que o paciente tem anemia, identificado que essa anemia é ferropriva, feito toda a pesquisa de qual é a causa dessa anemia ferropriva, identificada essa causa e tratada essa causa, aí a gente vai para a parte mais fácil, que é repor o ferro. Isso pode ser feito pela via oral, né? Existem aí algumas apresentações comerciais de ferro oral, né? O sulfato ferroso, que é aquele que a gente tem nos postos de saúde, e algumas apresentações que são mais toleráveis do ponto de vista gastrointestinal. E um dos efeitos colaterais mais clássicos da reposição do ferro é uma certa intolerância gastrointestinal. O paciente tem náusea, fica ali algumas vezes vomitando, às vezes tem diarreia, né? Então essa intolerância é muito mais comum com o sulfato ferroso, mas também pode acontecer com essas apresentações mais modernas, né? E essa é uma das causas, né? Aliás, é um dos motivos que nos faz prescrever um tratamento endovenoso para os pacientes que têm carência de ferro, né? Ou seja, a intolerância gástrica persistente. Dentre outros motivos, pessoal, existem outras condições que a gente deve repor o ferro pela via parenteral, né? Como, por exemplo, naquelas circunstâncias que você precisa elevar rapidamente os níveis de ferro para corrigir a anemia, como é clássico, por exemplo, nas gestantes que estão próximas ao parto. Identificado uma anemia ferropriva, uma gestante que está próxima a ter o bebê, você tem que repor rapidamente o ferro. Às vezes a gente lança mão do ferro endovenoso. Alguns pacientes que têm lesão da mucosa do trato gastrointestinal, né? Como, por exemplo, um paciente que tem doença de Crohn, uma doença inflamatória intestinal. Se você fizer o ferro oral, ele já tem sintomas do trato gastrointestinal, então esses sintomas podem se exacerbar. Então esse é outro motivo para a gente propor um tratamento endovenoso. Os pacientes com insuficiência cardíaca e que tenha carência de ferro, né, se propõe também o tratamento endovenoso, ou seja, existem algumas circunstâncias, né, onde a gente prioriza a reposição endovenosa, mas na maioria das vezes a gente faz a reposição através da via oral, com aquelas medicações que eu mostrei há pouco. Ok, pessoal?